Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 12º episódio. Que alegria ter você aqui. Já quero te convidar para se inscrever e curtir a gente aqui no nosso YouTube, tá? Nas nossas redes sociais, não esqueçam, tá? Isso é muito importante pra gente. Oi, Dino, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Link, ative o sininho e não esqueçam, precisamos de você inscrito para ajudar outros, que é a nossa meta, tá bom? Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, como eu sempre digo, todos que vêm aqui são muito especiais pra gente, né? Porque tudo é um aprendizado, né? Hoje a gente está aqui com a Simone Gadotti, que é do Instituto Gentes. Tudo bem, Simone? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Oh, a É gente que sempre bom a gente agradece. poder falar de autismo, né? A gente que agradece. A gente queria saber um pouquinho sobre você. Quem é Simone Gadotti? Se ela é mãe atípica? Onde ela trabalha? O que que ela faz? O que é o Gentes? Tá, vamos lá. Então, vamos falar da Simone primeiro, então. Eu sou mãe de dois autistas, dois jovens autistas, né? Descobri a maternidade atípica em 2010. Numa segunda-feira, eu era só a mãe do Bruno e do Nicolas. Na terça, eu descobri que o Bruno era autista. Na sexta da mesma semana, eu descobri que o Nicolas também era autista. Hoje eles estão com 16 e 21 anos e desse 2010 até aqui, eu já me envolvi em muito ativismo, já fui da diretoria da AMA, fiz o piquenique da inclusão, a gente recebia várias famílias, teve uma edição que foram quase 500 pessoas, quando a gente trouxe a Andrea Werner, né, que é a minha musa, né? A gente trouxe a Andrea Werner para cá, ela fez uma palestra no Parque Europeu, e depois ela veio no nosso piquenique. Eu participei dessa palestra. Participou? Participei. Foi a gente que trouxe. Ai, que legal. E naquele mesmo fim de semana ela veio no piquenique, né? Acho que foi na quinta edição do piquenique, ou quarta edição do piquenique, não lembro. Quarta edição do piquenique. E naquele ano a gente juntou quase 500 pessoas. Foi assustador. Então, assim, de 2010 para cá, minha vida girou em torno do autismo, né? Eu nunca fui uma pessoa de pegar e chegar e, me desanimar, chorar. Eu tenho dois filhos autistas, acabou a minha vida. Não, eu fui ver o que eu podia fazer, né, para tornar a vida dos meus filhos melhor. Porque eu entendo que os meus filhos vão fazer parte da sociedade. Ponto. Sociedade que lute com isso. A sociedade que lide com isso. Não é a gente que tem que se moldar, né? Não, eu não vou esconder os meus filhos em casa. Às vezes penso que eu penso errado. Assim, eu acho que tem situações e tem situações. A gente precisa, sim, dar limite para os filhos, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado. Mas tem coisa que a sociedade vai ter que mudar. Né? Então, eu acho que... E a sociedade não muda se a gente não faz a nossa parte, né? Eu acho que... Eu sempre brinco, a mãe de autista, ela não mata um leão por dia, ela mata uma savana inteira, porque as outras pessoas não estão matando o seu leão. Se todo mundo matasse o seu leão, não sobrava um monte de leão para a mãe atípica matar. Se a prefeitura, né, não digo a prefeitura em si, mas os órgãos públicos, né, fizesse a sua parte, se hoje a gente tivesse terapia, né, acessível para todo mundo, se a gente tivesse professores capacitados, se a gente tivesse uma conscientização das empresas para contratar pessoas com deficiência, a vida da mãe atípica ia ser muito mais tranquila. Né? A gente não quer ser a mãe barraqueira. Gente, eu não quero ser a mãe barraqueira, eu passei dessa fase. Mas, às vezes, a gente precisa descer do salto e fazer barraco, porque senão a sociedade não muda para os nossos filhos, né? Hoje, eu sempre brinco eu tenho algumas mães atípicas que estão chegando agora, e eu sempre falo, eu sou da velha guarda, né? Agora, vocês têm uma highway. A gente começou a picada no facão. Facão sem fio, como diz a minha amiga Eleandra. A gente não tinha nada, né, Simone? A gente não sabia nada. Não tinha nada. E assim, o pouco que tinha vinha muito discrepante. Eu via relatos assim, pensei, minha vida acabou? Mas eu me recusei. Eu falei, não, minha vida não vai acabar. Né? Eu vou fazer com que os meus filhos tenham a vida mais tranquila possível, mais normal possível, dentro de todas as limitações que o autismo trouxe. Né? E eu tenho um filho que é nível 1 de suporte e eu tenho um filho que é nível 3 de suporte. Então, às vezes, a gente escuta muita gente falando assim, porque nível 1 é fácil. Não existe autismo leve, gente. Ponham isso na cabeça de vocês, não existe autismo leve. O autismo não é leve nem para ele, nem para a família. Né? Então, assim, é uma das coisas que a gente luta muito para desmistificar. Né? E eu posso dizer de carteirinha, eu tenho um filho com autismo 1 e com autismo 3. E o autismo pega mais no nível 1.
Porque ele tem isso em casa também. Exatamente, ele tem toda a noção de como que o autismo está afetando ele. Ele tem crise de ansiedade. Então, assim, é muito diferente do Nicolas, que é feliz por natureza. O Nicolas, por mais que ele tenha autismo nível 3 de suporte, ele é muito feliz. Ele é um menino feliz que ele não percebe o bullying que ele sofre na escola. Ele literalmente tá nem aí pro que os outros estão pensando dele. Tá tudo certo, Tá né? tudo Igual certo. o Gabriel, pra ele tá tudo certo. Pra ele tudo é engraçado. Mas o Isso. Gustavo, ele tem 10 anos, ele tem um nível 2 ali, mas ele sabe que não é assim, que alguma coisa estão fazendo de errado por irmão dele. Exatamente. É bem isso que você Isso, falou. e o Bruno tinha muito isso. Quando eles estudaram na mesma escola, o Bruno às vezes vinha para casa indignado, porque, falaram que meu irmão é retardado. Igualzinho lá em não casa. sei o que, falaram isso, falaram aquilo. E pro Nicolas, o Nicolas ouvia aquilo, tava nem aí. Mas pro Bruno doía muito falarem do irmão dele. Ele tem um senso de justiça aguçadíssimo, como todo autista, né? Ele quer as coisas certas, ele quer as coisas direitas. Então, quando falavam do irmão dele, aquilo machucava muito ele. E para ele era muito sofrido. Então, quando a gente ouve, mas autismo leve, não existe. Não existe. E é difícil as pessoas entenderem isso, gente. Não existe autismo leve. Sempre com autismo leve vem alguma coisa junto. Ou vem a ansiedade, ou vem a depressão, né, Simone? Vem sempre alguma coisa Sempre tem acompanhada alguma coisa. bem pior. O do Gustavo é o 2 que vai para 1 agora, né? Que o neuro já falou, que ele já tá seguindo pro 1. Mas o problema do Gustavo é o TOD. O Todd é complicado. É o TOD, os 3 têm TOD. Então, não existe o autismo leve. Tem todo mundo fala, mas o dele é mais fraquinho, né? Então tá. Eu já ouvi, teve gente que chegou e assim, é que meu filho é um pouco autista. Eu falei, não existe um pouco autista. Tirem isso da cabeça. Ou a pessoa chega pra ti e fala assim, eu acho que tu é um pouco autista. É que agora autismo é moda. Não, olhando assim pra ti, eu acho que tu é um pouco autista, Tem sabia? cara, né? Eu já ouvi que o meu filho não tinha cara de autista. Eu falei, me desenha. Como é que é a cara do autista? Eu queria ver. Faz um desenho pra mim de como é que é a cara do autista. Porque eu até hoje... E olha que eu conheço um monte de autista. Tem uma amiga que falava que eu era... Como é que é? Uma ilha cercada de autistas. Porque eu tenho muitos autistas ao meu redor. E eu nunca vi uma cara específica. Todos eles são muito diferentes, né? Você perguntou onde é que a Simone trabalha. A Simone hoje trabalha no Gentes Instituto, né? Mas a Simone já trabalhou na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Simone já trabalhou em uma outra ONG há muito tempo atrás. O terceiro setor está muito dentro de mim, né? Eu gosto muito do terceiro setor. Mas desde 2022 eu estou no Gentes Instituto, trabalho como coordenadora, e hoje a gente tem lá o projeto Emprego Apoiado, que é o nosso bebê. Hoje a gente já atende mais de 60 famílias, temos mais de 40 trabalhando, e agora em atendimento nós temos quase 30. Hoje à tarde ainda tem 2 triagens para fazer. Então, assim, cada vez mais está aumentando a nossa procura, né? O Gentes, ele atende a partir dos 15 anos, nível 1 e 2 de suporte, né? E a procura é muito grande. Explica um pouquinho pra gente por que não atende o nível 3 de suporte. Então, porque o nosso foco é mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente já está tentando quebrar esse paradigma, né? De botar um autista para trabalhar, mas não só na frente do caixa do supermercado abrindo sacolinha. A gente quer o autista trabalhando em áreas técnicas, administrativas, a gente quer ele trabalhando em atendimento. Eu tenho autista trabalhando na Boticário. Nossa. Vendedor da Boticário. Eu tenho autista que hoje trabalha na VEG, na Unifique, na Cia da Meia, na Capgemini, tenho na Cotton Star, tenho em clínica veterinária, enfim. Meu Deus, se eu esqueci alguém, eu tô ferrada. Só dentro da VEG são 9 alunos do Gentes, né? Então, assim, a gente hoje consegue... Até na Câmara de Vereadores a gente tem autista trabalhando também. Isso é muito importante. Eu tenho 2 autistas que prestaram concurso público, uma vai trabalhar como professora de apoio e o outro está trabalhando na secretaria. Então, a gente está devagarinho quebrando esse paradigma de que a pessoa com deficiência só pode abrir sacolinha de mercado. Nada contra, a gente sabe que existem algumas deficiências que realmente essa pessoa vai até ali. Mas a gente não pode fechar a porta para aquele que quer ir além, né? Então, hoje a gente atende nível 1 e 2 de suporte porque a gente está querendo botar o pé na porta, né? E eu só posso fazer isso, eu só posso um dia almejar trabalhar com empregabilidade do nível 3 quando a gente já tiver consolidado que o lugar de autista é onde ele quiser.
e que ele vai até onde ele pode ir. Mas isso é difícil, a gente está mudando uma cultura, aliás, a gente está tentando mudar uma cultura que está muito enraizada. O preconceito ainda é muito grande. Eu já tive gente que chegou e disse assim para mim, nossa, eu chamei ele para fazer entrevista de atendente de farmácia, mas eu não tinha visto que ele era engenheiro. Como que você pega um currículo de uma pessoa e só olha que está escrito autista? Você não olha que ele é formado em engenharia? Como que você faz isso? Entende? Então, assim, muitas vezes a pessoa nem olha o currículo. Ela abre uma vaga PCD e recebe o candidato sem nem olhar. E às vezes o candidato fala inglês, francês. Eu tenho uma das minhas meninas que fala inglês, francês e japonês. Nossa. É bem... Entende? Eu tenho um autista ali que é um artista pronto para o mercado, que quer ser ilustrador. Eu tenho uma menina que quer ser dubladora. Então, a gente tem vários perfis. Então, hoje, é muito difícil eu conseguir trabalhar com o nível 3. Por quê? Porque nem o nível 1 é tão aceito assim. Né? A gente já tem até nível 2 trabalhando. Eu tenho um autista que ele, além de ter autismo, ele tem deficiência intelectual. E ele já está há mais de 2 anos na VEG. E não sai. Ama trabalhar lá. Tem Desculpa. aquela história, aquele caminho de que não se tinha tanto conhecimento. Então, vamos colocar aí 30 anos atrás, 40, ou seja o que for, grandes empresários, grandes e poderosos aí, né, donos de empresas, que se descobriram autistas aos 50 anos. Sim. E passaram por toda uma infância, por todo um estudo, por toda uma faculdade, fizeram o que queriam, entraram no que queriam, montaram o que queriam, cresceram com aquilo que montaram. E hoje, olhando para trás, então quando de uns 10 anos para cá, eu vou botar no meu caso, de 2006 para cá, que eu comecei a ouvir e ver isso, é que as pessoas começaram, no meu modo de entender, a ter um pouco de... Opa, é autista? Né? Aí não leu o currículo, não leu a formação, não leu o estudo, não vê a capacidade, não enxerga onde aquela pessoa pode... Então, você está entendendo como é difícil? Sim. Eu tenho um filho nível 3. Meu sonho é que um dia meu filho trabalhe. E vai trabalhar com a mãe Meu que tem. sonho, obrigada. Meu sonho é que um dia ele trabalhe. Mas antes a gente precisa mudar a sociedade. E não se muda a sociedade do dia para a noite. E não se muda a sociedade sozinho. Né? É o que eu sempre falo, assim, a gente precisa se unir forças com outras entidades, né? Fazer acontecer com outras deficiências também, porque existe uma separação muito grande, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente reforçar, né, com todas as outras deficiências também, com todos os outros movimentos, a gente precisa se fortalecer. O ser humano não é perfeito. Claro que não. E eu acho que essa coisa da perfeição, ela amarra muito. Né? A partir do momento que você abraça a sua imperfeição e você entende, ok, tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu não sou boa. Vamos focar naquilo que a gente é bom. Mas a nossa própria educação é falha. Aí é onde eu ia te colocar agora. Ela é muito falha. É triste você chegar em um supermercado como eu chego. Eu me tornei deficiente em 2023. Para quem não sabe, eu perdi as pernas num acidente, fui atropelado. E você estacionar o seu carro na vaga de deficiente físico e ver um cidadão ao lado olhando para a mãe, tirando o filho do carro numa vaga de autista e dizer no meu ouvido, mais um modismo agora para tomar as vagas de todo mundo. Já não bastava o idoso. A empatia zero, né? Não, aí é onde eu concordo contigo. Eu já não consigo, Simone, para mim já não dá isso. Não, você imagina eu tentar descer do carro. Não, eu vou te dizer assim, eu já fui a mãe barraqueira, né? Já fui a mãe que faz barraco e tal. Hoje em dia eu já respiro fundo e penso, vale meu esforço? Não, não vale. Às vezes eu conscientizo, às vezes eu dou chilique, mas hoje em dia o chilique é bem menor, né? Eu passei uma situação um dia com o meu filho, eu estava com os dois, numa cafeteria aqui em Blumenau, e uma senhora sentou e ela começou a olhar. E ela olhava assim descaradamente para nós. E aí eu pedi um bolo pro Nicolas, mas o Nicolas não quis comer. Aí ela assim, o que ele tem? Aí eu pensei, ok, uma chance de conscientizar, né? Eu falei, ele é autista. Ai, nossa, tadinho, ninguém devia ser assim, né? Aí eu pensei, não, chega, não precisa. Eu falei assim, sério que a senhora vai falar isso pra mim? A senhora
tem noção do que a senhora está falando? Meu filho, para mim, ele é perfeito. Não tem nada no meu filho que eu mudaria. O autismo é complicado. É, Bem complicado. mas faz parte do meu filho. Torna ele quem ele é. Falei para ela, a senhora não deve falar isso para mãe nenhuma. O que a senhora pensa que é? Hoje é mais difícil a gente lidar com as pessoas mais idosas, assim, eu digo, né? Porque tem uns que compreendem, outros não, né? É muito complicado, é bem difícil. Simone, eu queria saber como que os autistas chegam até você no Instituto? Como que, eu tô com 15, 16 anos, eu queria trabalhar. Como que eu chego? Como que eu faço? A escola me encaminha? Como é que é? Não, pelo amor de Deus, a gente não ia dar conta. Não, hoje é demanda espontânea, a gente divulga as vagas, quando vai abrir matrícula, né? A gente anuncia no Instagram. Eu não sei como as pessoas nos acham, o tempo todo as pessoas nos acham. Para você ter ideia, a gente abriu as matrículas esse ano, dia 15 de janeiro, dia 30 eu tive que tirar o link do ar. Não tinha mais vaga. Mas são cursos, são aulas? Como é isso? Fica um ano inteiro. Explica o povo. Na verdade, sim. Eles ficam até conseguir um emprego. Saiu, aí abre uma vaga, né? Mas é um curso, então, que eles fazem? Vamos dizer que sim. A gente prefere dizer que a gente é um centro de desenvolvimento humano, né? Sim. A gente não é uma escola, a gente não é uma clínica, então a gente se define como um centro de desenvolvimento humano. Quantos você tem lá em uma sala, vamos supor? Eu tenho 6 oficinas, cada oficina tem 15 matriculados. Era onde eu queria chegar. Você tem oficinas, Eu tenho oficinas. Distintas para aquele que você acha que vai para Eu tenho oficina de socialização. Sim. Por quê? Porque a gente entende que uma das maiores dificuldades do autista é a socialização. Então, a gente tem 2 oficinas de socialização, né? Cada uma com 15 alunos matriculados, que é o nosso limite, mais que isso a gente não dá conta. Imagina, você tem 3 filhos autistas, agora imagina você ter uma sala com 15. Né? Então, e são idades bem variadas, né, gente? A gente recebe dos 15 aos 50. A gente tem oficina de oratória, que não é só para eles aprenderem a falar, é para dar autoconfiança, para eles saberem como que eles vão se portar, como que eles vão regular a voz, como que eles vão usar a entonação, como que eles vão passar, né? E para dar realmente a confiança mesmo de falar em público, até para uma entrevista, né? Faz toda a diferença. Então, está sendo muito legal as aulas de oratória. A gente tem o English Club, porque a grande maioria dos nossos já fala inglês. Então, ali a gente não é uma aula de inglês, é uma aula de conversação em inglês, para aqueles que já têm poderem exercitar, porque a maioria só fala com os amigos online jogando, né? E a gente quer justamente tirar essa galerinha do computador, trazer eles para eles terem amigos, para eles socializarem, né? Então o English Club é mais para isso, né? Onde eles jogam, conversam, tudo em inglês. E temos que mais socialização, são 2, oratória, o inglês, artes, porque a gente tem alguns ali que querem ser empreendedores, querem trabalhar fazendo arte, né? Então, a gente tem oficina de arte e criatividade e a gente tem também a orientação vocacional, só que daí ela é individual. Que aí, no caso, o menino está com 15 anos ou a menina está com 15 anos, não sabe ainda o que quer, aí vem, faz orientação vocacional, o professor ajuda ela a descobrir o que ela quer fazer. Não, eu já sei o que eu quero, mas agora o meu foco é mercado de trabalho. Então, aí é confecção de currículo, confecção da carta de apresentação. A gente usa o Ikigai também para mapear as soft skills, hard skills, né? Então, tem todo esse preparo também, e aí o encaminhamento para o mercado de trabalho, que daí entra o projeto Emprego Apoiado. A partir do momento que ele é encaminhado para o mercado de trabalho, se for necessário, eu acompanho na hora da entrevista, se não for, eu não vou. Isso vai muito deles. Tem alguns que olham para mim e falam, não, Simone, eu vou sozinho. E a gente fica feliz da vida quando eles vão sozinhos, porque é o que a gente quer, que eles se tornem independentes, né? Quanto menos eles precisarem de intervenção, melhor para nós. Né? Mas às vezes eles ainda precisam, então a gente acompanha na entrevista. Né? O processo seletivo da Boticário, por exemplo, ele é bem complexo. Então tem várias etapas, tem que juntar vários documentos, então a gente ajuda em todas essas etapas, e aí depois a gente ainda faz um treinamento para essas pessoas que vão receber esse autista. Esse autista que vai trabalhar, ele passou na entrevista, ele vai começar. A gente vai lá e faz um treinamento nessa empresa com as pessoas que vão trabalhar com ele na ponta. Porque às vezes o RH quer, o dono da empresa quer, mas o colega de trabalho não quer, né? Isso aí é frescura. Por que ele tem que usar abafador de ouvido?
Ai, que frescura esse negócio que ele tem com cheiro. Ai, a gente Simone, não pode encostar nele. Isso me dói tanto quando eu escuto isso. Mas é falta de informação. É, falta de informação e falta daquilo que a gente estava falando um dia desses aí, palestra. A gente tem que levar A essas gente pessoas vai começar como a levar palestras também. Como a Tem que. Simone, por exemplo, para palestras, reunir um grupo e começar isso. Porque assim, as pessoas não vão mudar da noite Não. para o dia. Principalmente por causa, de novo, daquela fábula de que o autismo leve é leve. O autismo nível 1 é leve. Né? Então, as pessoas acabam achando que aquele autista não tem problema nenhum. Eu já vi autista ficar com crise de enxaqueca por 2 dias. Porque teve um chefe que chegou e disse, ó, essa semana tu vai sentar lá naquela mesa lá, não vai mais sentar aqui. Nossa, isso Ai, meu Deus. Não se faz. E por mais que às vezes a gente vai lá, a gente fala, as pessoas às vezes pensam, isso é frescura, não vai dar nada. Tá? Só que daí o que acontece? A grande maioria desses autistas já está tão acostumado com o masking, já está tão acostumado em fazer parecer que nada acontece, que ele vai ter a crise em casa. Você não vai ver. Mas ele nunca reclamou. Não, ele não vai reclamar. Porque é tão difícil dele conseguir um emprego, que quando ele consegue, ele não vai reclamar. Ou ele vai pro interiorizar, banheiro, né? ou ele vai para o banheiro, ou ele vai interiorizar essa crise e vai ter em casa. Né? Então as pessoas precisam entender que nem tudo vai estar ali à mostra. Né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma urgentemente. Você estava comentando ainda há pouco aqui, em off, sobre uma menina que você vai ser professora de apoio? Como é isso? Sim, ela fez faculdade de pedagogia, né? E ela fez o concurso, foi aprovada no concurso e vai trabalhar como professora de apoio. Meu Deus, não dá para arrumar mais umas 50? Estamos tentando. E ela foi a primeira autista que eu empreguei na VEG. É um sonho, né, Dino? Um Isso. beijo, Ana. Eu morro de orgulho dela. É um sonho isso, ela- sabia, ela- com uma Você mãe. não morre, não. Sim. Você não morre, você vive. Eu vivo de orgulho. Sim, eu vou te dizer assim, o dia que o meu filho, porque... E eu sempre brinco, né? Eu demorei bastante para colocar meu filho para trabalhar. Para ninguém dizer, porque ela fez o projeto só para botar o filho dela. Então, assim, meu filho foi um dos últimos que entrou na VEG. E meu filho vai fazer 1 ano e meio de VEG. E é muito recompensador. Ô, Simone, onde é que fica o Instituto? Como surgiu? Que anseio que isso teve por isso? Assim, que eu tenho que fazer isso aqui em Blumenau porque eu preciso. Então, o Instituto não fui eu que, né? Eu só trabalho, não foi idealização minha, né? O Instituto já existia. O que aconteceu é que a gente levou para o Instituto o projeto Emprego Apoiado. O Gente já O existia. Gente já existia, é anterior a Simone, né? Foi o Jorge Sinestre que fundou, né? Ele é dono da cafeteria especial. Então, no começo, a gente atendia dentro da cafeteria. Conhecia a cafeteria. Isso. Acho que era na Ponta Aguda, não é? Foi na Ponta Aguda, Isso. depois foi para Alameda, Começou agora na está Ponta Aguda. na Rua Paraíba. E os Gentes, né, o projeto Emprego Apoiado dos Gentes nasceu dentro da cafeteria, a gente atendia dentro da cafeteria. Mas ficou grande demais. Eu sempre brinco, né? Eu falo, bebê, o filho é do Giorgio, né? Do Giorgio, mas o filho cresceu, né? E cresceu muito. Então, na época, a gente conseguia atender 8 alunos de cada vez. Hoje a gente está com uma turma de 15, né? Aliás, 6 turmas de 15. Então, cresceu pra caramba. Eu sei que se você fizer conta, 6 vezes 15 Sim. não dá os 30 que eu te falei. Mas é porque eu tenho alunos que estão matriculados em várias oficinas, né? Para você ter ideia, eu tenho uma que faz todas, né? Faz todas as oficinas. Então, assim, a galerinha gosta, a gente tem que mandar embora. Eles nunca vão embora na hora certa, a gente tem que chotar de lá. Deu, vão. Que porque legal. eles gostam de estar ali. Eles se sentem seguros, né? Eu acho que a palavra é que eles se sentem... Confortáveis na própria pele ali. Ali eles não precisam de máscara, né? A gente faz muita questão disso. Mas o meu filho fala muito palavrão. Beleza, a gente fala também, não tem problema. Sabe, a gente... Todos os nossos professores amam o que fazem. A nossa equipe ela é muito apaixonada pelo que faz. Né? Hoje eu tenho uma assistente social, tenho uma médica e eu tenho 2 professores. Né? E todos eles amam o que fazem. Todos começaram como voluntários, né? E o dinheiro é importante? Claro que é, a gente precisa pagar contas, Sim. né? Mas o que faz eles ficar lá é o tesão pelo que eles estão fazendo. A gente vê no olho. Eles querem... Eu devia ter vindo com a camiseta, mas estava muito quente. Tanto que a gente tem uma frase na nossa camiseta, né? Mudando vidas, transformando realidades.
que é o que a gente quer fazer. E todo mundo ali está muito ciente do trabalho importante que a gente está realizando. É muito importante Hoje isso. a gente atende dentro da Unisociesc, que é a nossa parceirona. A Unisociesc libera o laboratório de informática para a gente quando a gente precisa fazer currículo. A gente usa a sala do parlatório para as aulas de oratória, para eles já sentirem mesmo. Eles vão lá na frente do púlpito lá e falam e tal, e bababá. É muito legal. Então a gente tem toda uma estrutura muito bacana, né? Fica na, meu Deus, Rua Pandiaca Lógeras. O número agora me foge, mas é dentro da Unisociesc, né? A gente pode estar indo lá para conhecer eles, Claro. ver uma oratória deles. Pode vir sim, tranquilo. A gente vai legal. marcar sim, bem tranquilo. Vamos. E vocês vão com certeza se apaixonar. É apaixonante. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é muito legal porque, principalmente para gente que é mãe atípica, né? Porque é uma coisa que a gente nunca imaginou. Se alguém viesse, né, fosse lá para o passado, falar para Simone lá do passado, olha, sabia que tu vai criar um projeto que tu vai empregar mais de 40 pessoas? Eu ia dizer, não, vocês estão loucos, eu tenho 2 filhos autistas, eu não posso pensar nos outros, eu tenho que pensar nos meus. Eu não ia acreditar. Eu acho que a gente nasceu para... não nasceu, eu acho que Deus deu essa missão pra gente ajudar outras pessoas. Eu me emociono um pouco quando tu falou, porque só a gente entende isso, né, Simone? Que nem aqui o Podialche aqui, né? Esse projeto que a gente tem, você com o teu projeto, com o teu projeto ali também, assim, se Deus deu essa missão pra gente, é porque é para ser cumprida. E com muito amor, gente, o que a gente faz pelos autistas, pelo autismo, pela comunidade, pela família, com muito amor que a gente faz, né, Simone? Assim, eu amo o que eu faço. O meu ódio pelo autismo virou um amor incomparável hoje. E é engraçado, eu nunca senti esse ódio. Eu sim, no começo. Eu não. Eu senti o ódio e a culpa. Não. Eu vou te dizer assim, que para mim foi uma... É louco pensar isso, mas... Eu não consegui ter raiva. É porque eu me perguntava assim, o que eu fiz? Será que foi algum remédio que eu tomei? Assim, essas dúvidas vêm, né? Sabe? O que eu fiz de errado? Mas assim, ó, eu vou te dizer que o meu luto durou muito pouco. É falta de informação. O meu luto durou mais de 2 anos. O meu Foi luto a falta durou de muito informação tempo. total, né? Sim, mas o meu foi muito rápido. Assim, é que assim, o meu filho caçula, ele nasceu de 5 meses e meio. Ele ficou 104 dias na UTI, ele teve um monte de intercorrências. E eu acho que eu estava tão feliz do meu filho ter saído vivo, sabe? Que nada mais me abatia, sabe? Eu não conseguia pensar, eu só conseguia ser grata. E eu sabia que tinha alguma coisa com os meus filhos, que é alguma coisa diferente. É como eu quando o Gabriel nasceu. Eu tinha plena convicção que o Bruno era muito diferente das crianças da idade dele. O Bruno tinha assunto que nenhuma criança tinha. O Bruno tinha um português corretíssimo, ele falou cedo, e ele usava o para eu e para mim automaticamente correto. Era absurdo o português daquela criaturinha. Depois que virou adolescente, começou a falar palavrão, né? Gíria, né? Mas, enfim... Até antes da adolescência era perfeito o português do meu filho. E a gente percebia nele, né, um interesse muito focado em coisas que não eram para a idade dele, né? Aquelas ilhas esqueci o nome da palavra. Eu vi ontem num laudo e esqueci o nome da palavra. Ilhas de interesse muito específicas, sabe? Não era comum. Então, quando veio o diagnóstico, ufa, agora eu sei. Agora eu posso agir. Porque eu me sentia muito, sabe, impotente. Eu não sabia o que fazer para ajudar, porque não tinha um nome para aquilo. Então, quando veio o diagnóstico, para mim foi quase um alívio. Agora eu sei o que o meu filho tem. E agora eu sei que eu tenho... Não sabia o que tinha que fazer, né? E aí eu fui atrás do que tinha que fazer. Meu filho fez Sunrise, fez aba, fez de tudo. Passei por todas as fases que tinha para fazer, né? E agora eu quero saber um pouquinho. Quem é a Simone fora do espectro? Ai, Quem meu é Deus. a Simone fora do autismo? Deixa eu a ver. Simone? Quem que é a Simone? A Simone é uma nerdola, totalmente nerd, que adora ler, que adora assistir seriado, que adora ficar na internet. A Simone é uma divorciada que está namorando. Que mais? Qual é a tua profissão, Simone? Eu sou, de profissão, eu era financeira, Uhum. mas a minha vida mudou totalmente. Depois eu acabei me formando em gestão pública, né?
E agora estou como coordenadora do Gentes e é ali que eu quero ficar, ali que eu quero me aposentar. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu acho que a Simone é uma eterna inconformada. Eu acho que a gente pode me descrever assim. Eu achei que só eu me sentia assim, Não, conformada. eu acho que deve ser do signo. Eu sou sagitariana, então a gente é um eterno buscador da verdade, e, sabe? Sim. De querer buscar as coisas, né? Eu acho que é isso. A Simone é uma nerd inconformada que quer mudar o mundo. E eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu não estou sozinha, nós somos muitos e estamos, sabe, nos encontrando. Então, eu acho que ainda os bons são a maioria. Só que coisa boa, ninguém fala de coisa boa, né? A gente só ouve notícia de tragédia, né? Notícia boa não vem de jornal, né? Mas eu ainda acho, sim, que os bons são a maioria e que vem muita coisa boa por aí. Eu sou uma eterna otimista. Às vezes eu ando meio revoltada. A Lu vai ver eu falando que eu sou uma eterna otimista, ela vai dizer, não, não é, porque eu ando bem inconformada ultimamente. Mas sim, eu acredito que as coisas vão melhorar. Só que eu tenho muita pressa, eu quero que as coisas É aconteçam como agora. O Dino briga muito comigo por causa disso. Eu tenho que, às vezes, tenho que puxar os cordão. Eu também. Você tocou num assunto do terceiro setor. Então, o que que é o Gentes? Ele é uma ONG. O Gentes É uma ONG. O Gentes é uma ONG. O Gentes é um fruto de um terceiro setor. O Gentes é do terceiro setor. O terceiro setor são ONGs e OCIPs, né? Tá. E o Gentes é uma ONG. Então, assim, com tantos projetos bons, que não só ela, mas eu, fulano, ciclano, beltrano, tem para colocar em prática, aonde está o ponto de dificuldade da gente conseguir isso Na burocracia. na burocracia? Porque a gente precisou manter o Gentes em funcionamento durante 2 anos para a gente conseguir fazer inscrição no CMAS, que agora a gente tem. Então, a partir de agora, a gente consegue emenda parlamentar. Agora a gente pode também se inscrever no CMDCA para daí poder inscrever projetos no FIA. Né? Mas tu tem que se passar por aqueles 2 anos de provação, de se manter. Hoje, os Gentes, por exemplo, se mantém com doação de patrocínios. A gente vende cota de patrocínios para empresários. Né? Hoje, se um empresário nos patrocinar, ele vai poder escolher entre a cota, entre 3 cotas, né? De 500, 1.000 e 1.500 por mês. E dentro de cada cota tem algumas coisas que eles vão ter direito, né? Eu vou pegar a cota de 1.500. Na cota de 1.500 ele tem direito a 3 palestras naquela empresa. A gente vai lá, Simone, eu quero uma palestra sobre capacitismo. A gente vai lá e faz a palestra. Não, Simone, mês de abril a gente quer fazer uma palestra de conscientização de autismo, porque a gente acha que muitos dos nossos colaboradores podem ter filho e não estão sabendo. Pode vir falar como que a gente detecta o autismo numa criança? E a gente faz. Então, assim, quem é cota ouro tem direito a essas 3 cotas de patrocínio, tem o título de padrinho dos Gentes, a inserção da marca, né? Enfim, outras coisas também. E cada cota tem algumas dessas possibilidades, né? E hoje a gente vive dessas cotas de patrocínio, né? Eu, pessoa física, Dino, tenho um pequeno projeto na minha gaveta. Eu tenho como levar esse projeto para você tentar fazer com que ele vire realidade, ou isso não é possível? Eu acho que vale uma conversa. Simone, tenho esse projeto aqui. Não estou encontrando portas abertas em lugar nenhum. Leia, veja como ele é bonitinho. Porque tem muitas famílias aqui, né? Porque se ele estiver dentro daquilo que o estatuto nos permite fazer, sim, é tranquilo, né? Hoje, tanto que às vezes alguém fala assim, ontem mesmo, não, ontem não, terça, o Dan, que é um rapaz que ele tem um irmão autista e ele é TI, ele trabalha com TI, e ele falou para mim, eu quero fazer aula de programação para garotada, pode ser? Eu falei, eu não consigo te pagar. Hoje a gente não tem como pagar mais alguém, né? Ele falou, não, eu quero vir como voluntário. Ai, que legal. Né? Então agora a gente vai ver a viabilidade, se a gente consegue encaixar, né? Então, assim, se estiver dentro do nosso estatuto, se tiver tudo de acordo, por que não? Né? Eu acho que é aquilo que a gente tinha conversado, né? A gente precisa realmente se unir. Mas gente tem que se unir. Vocês buscam apoio financeiro para que esses projetos aconteçam? Sim. Nem sempre a gente consegue. Hoje, por exemplo, nós temos um caixa para manter o instituto. Até agosto eu tenho dinheiro para pagar os professores. De agosto em diante, a gente tem que suar a camisa agora para conseguir mais apoios.
Né? Então, assim, porque tudo que a gente oferece é gratuito para as famílias. Eles até têm assim, a opção de fazer uma doação voluntária, como tem em qualquer creche, em qualquer, né, aquela contribuição espontânea, mas nenhum professor tem acesso a quem doa, a quem não doa, para que não seja feita nenhuma discriminação. Isso fica em sigilo contigo, isso né? Não é nem comigo, é com o financeiro. Ah, tá. A gente tem muito isso de, não, isso quem vai saber é o financeiro, por quê? Para que ninguém tenha a desculpa de tratar alguém diferente. E a gente não tem aquela coisa de só atender, que eu acho que também é uma coisa importante da gente mencionar. A gente entende que nem toda vulnerabilidade é social. Então, a gente atende filho de médico, a gente atende filho de engenheiro. Por quê? Porque eles têm uma vulnerabilidade. Esses adolescentes, eles não têm para onde ir, mesmo tendo dinheiro, muitas vezes, né? Então, a gente atende desde a família que recebe BPC até a família que chega de carro importado. A gente não faz distinção. Que legal. A gente Não, mas não tem faz que nenhuma ser, distinção. tem que ser. Não, porque todos estão precisando daquilo que a gente tem para certíssimo. oferecer. Né? Nem toda vulnerabilidade é social, né? Hoje vocês atendem só aqui em Blumenau ou região também? A gente tem alunos de Timbó e de Gaspar também. Ah, tem de outras regiões também. O estatuto permite que a gente atenda todo o Vale do Itajaí. Ah, tá. E sempre são encaminhados para empregos da própria cidade? Não, eu tenho 5 trabalhando... 5 trabalhando na Unifique, em Timbó. Ah, legal. Porque eles trabalham remoto, né? Ah, eles trabalham em casa, no caso. Entendi, Isso. entendi. E assim, eles vão lá fazer os cursos que eles querem fazer. Aí é dada alimentação, fica o dia todo. Como é que funciona? Não, menina, calma lá. Não, a gente atende hoje, a gente só atende à tarde, terças e quintas à tarde. Né? As oficinas têm duração de 1 hora, exceto a oficina de artes, que essa tem duração de 2 horas. Né? É toda terça e toda quinta à tarde. Se algumas coisas que a gente está plantando agora derem certo, a gente pensa em dobrar os atendimentos para daí de manhã fazer atendimentos de manhã também. Né? Mas a gente não tem como fornecer alimentação. Né? Hoje é inviável para a gente. Né? E até porque eles ficam... O máximo que eles vão ficar lá são 4 horas. Né? O atendimento é das 2 às 5 sempre. Fora na quinta-feira, que às vezes a quinta-feira vai um pouquinho mais longe, que é os dias que tem orientação vocacional, que daí é por agendamento. Então, alguns agendam para mais tarde, né? Mas daí também fica só aquela horinha da orientação vocacional. Se eu tiver um músico, parecer um músico, um instrumentista, toca lá 3, 4 tipos de instrumentos, 5, chegar para você e disser, quero ser teu voluntário para ensinar música. A gente Ele conversa. se encaixa em... Sim. É? A gente conversa. Músicos que estão aí livres e dispostos a um voluntariado, os autistas são doidos por instrumentos. Nossa, demais. Tá? Então vamos lá, conhecer os gentes, quem sabe bater um papo com o nosso E se amigo tiver aqui. algum empresário, né, que o queira empresário trabalhar com não- inclusão, que queira... O empresário a gente ia deixar mais pro final do programa para puxar ele, né? Agora, mas já que tu puxou, conheço muitos empresários que se descobriram autistas lá pelos 50 anos, dos quais muitos eu cuidei na área de alimentação. Senhores, por gentileza, vamos ajudar? A gente precisa falar. Eu peço de coração que, se a minha ajuda na época para vocês foi extremamente proveitosa, como vocês me diziam todos os dias, hoje eu peço a ajuda de vocês. Vocês sabem com quem eu estou falando. Vamos lá procurar os gentes e vamos dar uma mão? É muito importante. Obrigada mesmo, porque a gente sempre fala, né? O nosso intuito é mudar vidas e transformar realidades. É o que a gente quer fazer, mas a gente não consegue fazer sozinho, a gente esbarra, principalmente nessa questão financeira, porque hoje a gente tem uma assistente social, né, que ajuda essas famílias, nós temos uma médica que trabalha com a gente também, a gente sabe o quanto é difícil conseguir receita, às vezes tem que ficar marcando consulta para conseguir receita, então a nossa médica já faz a receita, né? A gente está pensando em trocar medicação, tá, vamos sentar, vamos conversar, então a gente está fazendo de tudo para que essas famílias sejam realmente acolhidas, recebidas, e que esse autista vá para o mercado de trabalho, para que ele tenha uma chance de ter uma vida plena. A gente entende que o trabalho, ele dignifica o homem, né? Todo mundo deveria poder sentir o que eu senti quando meu filho foi trabalhar. Sentir o que eu sinto todo dia de manhã quando eu acordo e meu filho já foi trabalhar. Não preciso chamar meu filho para ir trabalhar, ele já foi trabalhar. Então, acho que
como mãe atípica, é a realização plena. Você percebe assim, nossa, deu certo, sabe? É muito recompensador. E esse apoio que vocês têm da Unisociesc também é importante, É muito porque importante. Faz toda a diferença. isso. Porque a gente não paga aluguel, a gente não paga internet, a gente tem todo acesso, né? E eu sou muito grata à Amanda pelo convite. Beijo, Amanda. Tanto que ela agora é nossa vice-presidente. O Anselmo Medeiros é nosso presidente, não sei se você conhece. Não conheço, mas fica aqui um abraço. Em breve o Francisco vai voltar para a veterinária, se Deus quiser, porque a coisa ficou apertadinha depois do meu acidente, mas ele vai voltar. E o Anselmo é sensacional, né? A Amanda também, todo o pessoal da diretoria. Eles são os amores lá. Eu conheci alguns. E a gente alguns. precisava muito desse apoio da diretoria, né? E a diretoria, eles abraçam as minhas loucuras, e eu sou muito grata. Porque começou com um sonho de uma mãe louca, né? Quando eu falei o que eu queria fazer, quando eu tive a ideia de montar o projeto, né? Mas você sabe que quando dois Era só uma loucos mãe se louca. encontram, Sim, é a coisa mais linda desse mundo. Então. Gente normal não muda o mundo. não muda. Gente normal segue ali, ó, fazendo o que sempre fez, não muda o mundo. E foi muito louco, porque eu comecei isso no meio de uma pandemia e eu convenci alguns empresários mais loucos que eu, porque eu não tinha nenhum autista para dizer assim, ó, tá aqui, ó, funciona. Eu falei, olha, eu vou tentar, eu acho que dá. E aí teve uns doidos que estão comigo até hoje, e eu sou muito grata por eles terem acreditado na minha doideira, na minha loucura, e estão com a gente até hoje, e fazem toda a diferença. E essas 40 vidas que a gente já mudou, né, que a gente já transformou, foi graças a esse pessoal que acreditou no Gentes, né, que acreditou no projeto Emprego Apoiado, que acreditou na Simone, que tudo começou lá com a Simone, antes de vir para o Gentes ainda, né? E eles acreditaram em mim e acharam que valia a pena. E hoje eles mudam a vida e transformam a realidade de muita gente. É o que nós estamos tentando aqui também. Acreditem no nosso podcast, se inscrevam, deem o like lá, ativem o sininho. Porque o que nós estamos fazendo aqui, Mariana e eu? Trazendo informação. Olha que coisa maravilhosa que vocês em casa hoje estão tendo acesso. Eu chego a ficar arrepiado de ver, eu quero conhecer isso de perto. Então, todo projeto é válido, né? Nós estamos aqui para isso também. E a gente até tem um pouquinho de receio de tanta divulgação, porque a gente está com matrículas encerradas. E a gente quer muito esse apoio de vocês para que a gente possa ampliar os atendimentos. Não, mas não né? tenha medo, não tenha medo disso não, porque vai aparecer gente aí boa que vai te ajudar a fazer acontecer mais do que você começou. É isso que a gente busca, sabe? Porque a gente está percebendo uma busca muito grande das famílias, né? As pessoas estão realmente precisando muito do que a gente está fazendo. E você sabe que eu tenho percebido que as próprias famílias, elas estão buscando esses recursos para fazer isso acontecer. Eu fiquei bobo quando eu vi uma semana passada, retrasada, um negócio desse daí. Elas se juntando, as que têm interesse mesmo, em ir lá buscar a pessoa para fazer acontecer. Posso te dizer uma coisa? Duas. Que me perdoem os pais, mas é sempre uma mãe. É uma mãe? É sempre uma mãe. Sempre uma porque a gente é inconformada, porque a gente não quer esse mundo para os nossos filhos. A gente quer um mundo melhor. Eu escutei o médico conversando comigo no meu TikTok. Ele me disse assim, pasme, 99% das senhoras que eu atendo com câncer, quem acompanha é a mãe. Eu nunca vi um marido no meu consultório. Que triste, né? Já pensasse? Mas eu acho que não é nem maldade. Eu acho que a mãe, ela é inconformada, ela não quer esse mundo pro filho. E não vamos falar mal, porque tem os pais que trabalham, são obrigados a dar... Justamente, mas eu acho que é justamente por isso, E quando chega em casa ainda vão dar o apoio à mulher, aquela coisa toda. Os meus filhos tiveram a sorte de ter um bom pai. Mas a gente vê que é a mãe que corre na frente e mata 10 leões por dia. Mas é que a mãe faz isso, né? Eu vejo poucos... E, de novo, gente, não é feminismo, não é maldade com os homens, né? Eu acho que eles estão ali ralando para manter um lar, ralando e tal. Mas a mulher vai além. Né? Eu sempre trabalhei fora, daí fazia faculdade. Na época eu era presidente da AMA, fazia faculdade e estava em casa, era mãe... Mas a gente sempre tá ali buscando e tentando. Quando fala desse assunto, sempre me pega um pouco, sabe? Sempre eu fico pensando, porque tudo é eu, sabe? Tudo é eu. O Dino sabe como é que é.
Ah, não dá para fazer porque tem uns meninos, tem que dar um jeito. Tem o pai lá, mas nunca pode, nunca dá. Isso sempre me pega muito, sabe? Eu tenho um sentimento muito forte guardado sobre isso, porque só a mãe. O pai dos meus filhos nunca me acompanhou numa consulta, não sabe nem direito o que que é um autismo. Isso é muito dolorido, né? É bem, E eu dói, vejo- machuca. Dói. Às vezes a gente tá aqui, mas a gente tá com a cabeça lá, que nem agora eles têm retorno, que eles têm sempre, né? Pô, lá vou eu de novo sozinha. E é duro o que a gente ouve nessas consultas, né? Eu tive que ouvir muita coisa sozinha também. E dói muito ouvir essas coisas sozinha. E eu lembro que uma vez a gente inverteu os papéis. Eu fui trabalhar e ele ficou em casa, meu ex-marido, né? E aí um dia ele falou: tu vai me acompanhar na consulta? Eu falei: vou. Daí ele, ai, que bom dele. Daí ele até falou dele, ai, agora eu sei o que tu passava. Eu falei: pois é. Mas eu acho que é porque eles não foram condicionados a isso. Né? Não, O homem não que eu- cresceu para cuidar, né? Não, Ele não foi ensinado não, a cuidar. A não. gente foi, né? E é injusto com a gente. A gente não tá Desmerecendo? desmerecendo os pais que fazem, tá? Porque a Não, gente tem sabe, muito né, pai que Simone? faz. Porque quando eu chego lá na policlínica, muitas vezes para consulta, eu vejo os pais levando. Sim, Tem- e eu acho que está mudando isso devagarinho, Tá. está mudando essa Mas consciência. só que ainda tem uma coisa ali que não. Normalmente é a mulher que deixa de estudar, é a mulher que deixa de trabalhar. o pai é assustado, medroso, não compreende, não entende e ele prefere ficar longe porque ele não sabe o que fazer. Que triste, né? Eu já ouvi muito isso, sabe? Só que a gente Eu precisa não mudar quero, isso. eu não quero atrapalhar, eu não sei o que fazer, meu Deus. Então eu vou só trabalhar para cuidar, para prover, porque eu sou ignorante. Mas tu sabe que Eu não entendo. a taxa de divórcio é muito grande, né? Sim, É. sim. E eu percebo isso, assim, até falando do meu próprio casamento, né? Hoje ele tem namorada, eu tenho namorado, e hoje a gente consegue ter uma vida social que a gente não tinha antes. Porque hoje a gente divide literalmente os cuidados, né? Tem fins de semana que meu filho fica comigo, tem fins de semana que fica com ele, né? E às vezes eu fico pensando, talvez se a gente tivesse uma rede de apoio maior, talvez as coisas não tivessem ficado como ficaram. Porque falta muito isso. E eu, às vezes, eu não estou nem culpando ninguém, não. Mas é a falta de rede de apoio. Né? Quantos desses casais têm alguém que chega e diz assim: olha, vocês peguem esse fim de semana e vão fazer uma viagem que esse fim de semana eu vou ficar com as crianças para vocês. É. Ninguém faz isso. Envolve mãe, pai, Isso. E assim, ó, vovó, esse pai e essa cunhada, mãe tio. não são mais um casal há muito tempo. É. Eles viram duas pessoas que estão ali em função daquela criança, né? E vão se esquecendo, que são um homem, que são uma mulher, que, principalmente eles esquecem que são um casal. Né? Então, a rede de apoio faz toda a diferença. Né? Sim. Tem uma perguntinha aqui, coçando meu ouvido. Por que de 15 anos para cima, de 15 anos a menos, os gentes não tem nenhum Não, projeto para o futuro? não, Não dá? O que não. que acontece? Primeiro que o nosso Por quê? estatuto ele já fala isso, né? Que a gente quer inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Sim. O gente já foi criado com essa ideia de transformar para o mercado de trabalho, né? O outro motivo é bem simples. Se você pegar, né, as entidades em Blumenau que atendem, todas elas atendem criança. Ninguém faz o que a gente faz. E a gente precisa focar em alguma coisa, né? Então a gente vai focar 100% na empregabilidade e na vida adulta. Né? Esse ano a gente está até com proposta de começar a levar os nossos autistas para balada. Os maiores de idade, lógico, né? Porque a gente quer que eles tenham uma vida adulta plena. Só autista vocês atendem? A gente atende mais autistas, é o nosso maior foco, mas a gente recebe também pessoas com deficiência intelectual. Algumas deficiências. Vai passar por uma triagem com a nossa médica, né? Para ver se está dentro dos parâmetros que a gente aceita, né? E aí a gente vai fazer todo o trabalho. Né? Mas hoje, e eu acredito que vai ser sempre assim, é só realmente de 15 anos para cima. A gente já tem a AMA, tem a PAI, que já fazem um trabalho com crianças, né? E eu vou te dizer que, assim, eu, enquanto mãe de adolescente e de adulto, eu sentia muita falta disso, de algo que preparasse os meus filhos para a vida adulta. Por isso que eu toquei nas crianças, porque eu vejo... Tenho visto, lógico, a gente vive com a internet na mão também. Gênios. Sim. Gênios de música, gênios de informática, Sim. gênios de pintura. Menos do que as pessoas acreditam, né? Sim, mas estão lá, 6, 7 anos, gênios de
falar em medicina, gênios sabe? Eu fico olhando para aquilo e digo, meu Deus, eu demorei 40 anos para entender que era assim, essa criança já sabe isso com 5 anos. Mas aí eu acho que a gente precisa trabalhar para fortalecer essas entidades que já trabalham com crianças. Eu acho que não vale a pena a gente... Eu acho que é interessante quando está Sim. nichado, porque se a gente tiver uma AMA forte, que faz um trabalho de preparação sensacional com essas crianças, né, até os 15 anos, o meu trabalho ia ser facilitado se essas crianças já passaram por uma entidade. Era onde eu queria chegar e não, Exatamente. eu não soube me Então, posicionar. eu acho que isso é interessante, né? É preparar aqui para chegar para você. Meu Deus, seria perfeito, né? Então, assim, já existe uma entidade que olha para esse lado, né? A gente já tem a AMA. Então, acho que a ideia é o quê? É fortalecer essa entidade para que ela possa oferecer, né, as condições para que essa criança se desenvolva. E quando ela vem para o Gentes, ela não precisa ficar muito tempo no Gentes. Porque a nossa alegria não é quando a gente recebe um autista, tá? A nossa alegria é quando ele vai trabalhar, porque daí ele abre vaga para outro. Né? Tem entidade que fica feliz, porque eu tenho tantos em atendimento. Não, gente, a gente quer quanto menos em atendimento, melhor, porque é sinal que eles estão indo trabalhar. Então, a nossa meta é essa, que seja um local de transição. Eles vêm, eles conseguem o trabalho, eles conseguem uma estabilidade para a vida adulta e vão voar. Ainda assim, a gente continua com o acompanhamento deles, né? Mas é diferente, né? Vocês ficam quanto tempo acompanhando eles? Eles nunca deixam de ser do Gentes. Ah, tá. Ele saiu do emprego. Ele volta para as oficinas, ele vai buscar emprego de novo. A gente continua com todo esse acompanhamento deles. Nunca para. Carteira assinada, tudo certinho. Tudo certinho, com tudo que tem direito. Tudo. Uhum. Hoje, qual é a maior empresa de vocês? A que mais contratou do Gentes hoje é a VEG, depois a Unifique e depois a Câmara de Vereadores. São os nossos 3 top. Eu estou bem impressionada com a Câmara de Vereadores. Eles têm que cumprir cota. Eu fiquei bem impressionada agora. Eles também precisam cumprir cota, né? Quando eu fiquei... Teve um passarinho lá, um vereador muito querido, que me falou, Simone, vem para cá, porque eles precisam cumprir cota. Daí eu fui para lá, apresentei, a gente levou alguns autistas lá, eles fizeram toda a apresentação do nosso trabalho e alguns foram contratados. Muito legal. Bem legal, né, Dino? Gostei muito. Mas precisamos conhecer e precisamos agora pensar em movimentar o outro lado. A infância para entregar para ela, pronto. Nossa, ia ser muito bom. Mas a gente já tem, já. E eu acho que a gente chega lá ainda, sabe? Eu acho que tá vindo muita gente boa, né? Eu sempre falo isso, né? Graças a Deus que estão vindo outras mães, porque a gente tá cansada. As mães da velha guarda estão cansadas. Agora. Então é bom que veio novas. Você ainda tem mais 100 anos pela frente. Nossa Senhora, não? Simone por Simone, algum recado, alguma rede social? Fica à vontade. Nós temos comunicação, sim. reclamação, pedido. Eu tô boazinha, eu tô medicada hoje. Hoje eu tô medicada. Se vocês quiserem seguir a Simone, é @Simone Gadotti. Por favor, sigam o Gentes, @Gentes Instituto no Instagram. O nosso site é www.gentesinstituto.com. Ele está em transformação ainda, porque nós somos, a nossa equipe ela é reduzida, né, gente? O mesmo que dá aula de inglês é o que dá orientação vocacional, é o que faz o clube, o que faz a oratória, é o que cuida das mídias. Coitado. Eu vou mandar um beijo pro professor Juba, porque além dele ser o nosso professor multiuso, ele é o namorado da Simone, né? Então, tadinho, nas horas vagas ele é meu namorado. E aí a gente está fazendo tudo junto, então, às vezes acaba que esquece de atualizar o Facebook, o Instagram ou o próprio site, porque é muito trabalho, tá, gente? Vocês não imaginam o que é. Eu sempre falo, às vezes vocês ficam assim, tem 3 autistas numa sala de aula. A gente tem 15 autistas. Então, e a gente precisa chamar a atenção desses 15, né? Então, não é fácil. Então, eu quero mandar um beijo para toda a minha equipe, pro professor Juba, para a Lu, para a Clarice, para a Ana e para toda a nossa diretoria também, para os nossos pais, para os nossos alunos e para todos os que acreditaram na gente, nossos patrocinadores, as empresas parceiras que empregam os nossos autistas. E eu acho que é isso. E obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a você. É sempre bom falar de autismo. E contem com a gente. Foi muito bom o nosso bate-papo. Gostei muito. Passou muito rápido, né, Dino? Passou. E eu quero fazer hoje um agradecimento aos nossos patrocinadores, Dino. Quero mandar um beijo, um abraço e agradecer a Biotech, né, a nossa patrocinadora, a Blumenau Hospitalar e o principal, o nosso estúdio Dr. Amadeu.
ter seu podcast nunca foi tão fácil, não esqueçam, tá? Aqui vocês tomam um cafezinho, vem aqui e conhece, ó, né, Dino? De primeira. O nosso é de graça, tá? Pode vir aqui conhecer, que tem gente que pergunta pra gente onde é que é. É aqui na Amadeu da Luz, tá, gente? Quero mandar um beijo para os pais, para as famílias, para todo mundo, Dino. E é só. Muito obrigado por hoje. E se inscrevam, gente, porque nós precisamos de você para ajudar outros, que é o que estamos fazendo. E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.